Tá gravando, então agradecer novamente ao Luiz pelo seminário de hoje. Luiz, a palavra é sua, meia hora de apresentação, e a gente depois faz as perguntas pelo chat. Um abraço a todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, eu trabalho no projeto de Libra, e desde o início do projeto eu tenho trabalhado com submodelos, e a ideia é verificar em que partes do processo de análise de decisão é que nós podemos usar submodelos, principalmente quando nós estamos a trabalhar com casos em que são reservatórios gigantes. Então, na minha apresentação, vou começar com a contextualização e os objetivos do projeto, e eu dividi a apresentação em 3 tópicos distintos. O primeiro vai ser a comparação entre o comportamento dos submodelos e dos fulfill models, que são os modelos do campo completo. O segundo tópico é o uso de submodelos no processo de assimilação de dados. E o terceiro tópico é o uso de submodelos em diferentes processos de otimização. E, por fim, eu vou fazer alguns comentários sobre as lições aprendidas que eu tenho observado ao longo do tempo com o uso de submodelos. Então, só para contextualizar, quando nós temos modelos que apresentam um grande número de blocos ativos e esses próprios modelos vão apresentar um grande tempo de simulação, e quando é necessário fazer centenas e milhares de simulações, nesses casos, para fazer um estudo mais profundo, normalmente envolve muito tempo. E muitas vezes nós precisamos de ter respostas rápidas para solucionar casos do dia a dia. Então, a ideia é apresentar uma alternativa ao uso do modelo do campo completo, de forma a acelerar alguns desses processos. E, no meu estudo, eu tenho usado submodelos. E o que são submodelos? Submodelos são regiões do nosso reservatório, do nosso modelo do campo completo, que são extraídas desse modelo e que nós podemos usar de maneira isolada, sem ter que simular todo o reservatório. Aqui, este Fulfill Model, ele representa o Unisim 3, que é o benchmark que eu uso, e ele foi dividido inicialmente em 4 setores. E cada setor, aqui representado por uma cor, é importante referir que não existe nenhuma barreira de fluxo entre os setores. Simplesmente seria mais ou menos uma área de drenagem associada a cada FPSO. E então a ideia é usar cada setor como modelo isolado, podendo ou não considerar diferentes condições de fronteira. E aí eu vou explicar o que são essas condições de fronteira mais daqui a pouco. Então, o objetivo de usar esses submodelos, que são modelos de baixa fidelidade, é para acelerar algumas partes do processo de análise de decisão em um processo que nós chamamos que é de múltipla fidelidade, porque nós usamos modelos de baixa fidelidade, que são esses submodelos, e recorrentemente nós vamos ter que voltar ao nosso fulfill model, ou ao nosso modelo do campo completo, para efetuar alguns ajustes, para fazer previsão, tomar algumas decisões. Então, o objetivo desta apresentação é apresentar diferentes maneiras que nós podemos usar submodelos, considerando diferentes condições de fronteira, no processo de análise de decisão de reservatórios gigantes. E assim, o que nós sabemos é que o uso de submodelos, ele não será o processo mais preciso quando nós compararmos com o modelo do Fulfill Model. Mas a ideia aqui é poder usá-los de modo a que eles, de alguma maneira, consigam representar o comportamento global dos Fulfill Models e que consigamos ter essa resposta mais rápido do que ter que simular os modelos do campo completo. Então, como eu falei anteriormente, eu dividi esta apresentação em 3 tópicos. O primeiro é fazer a comparação entre os submodelos e os Fulfill Models. O segundo tópico é o uso de submodelos no processo de assimilação de dados. E o terceiro tópico é o uso de submodelos em diferentes processos de otimização, quer da fase de desenvolvimento ou de gerenciamento. Então, para o primeiro tópico, aqui a comparação entre o comportamento dos submodelos e dos Fulfill Models, como eu referi, eu estou a usar o Unisim 3 2022, e eu uso 2 parâmetros iniciais para fazer essa comparação. O primeiro é o tempo de simulação. Eu tenho que observar se o uso de submodelos, o tempo de simulação deles, vai ser consideravelmente menor
do que o do campo completo, porque se não for menor, eu não tenho interesse em usar esta metodologia. Sendo menor o tempo de simulação, então eu preciso de comparar como é que é o comportamento entre os submodelos e o modelo do campo completo, não é? Avaliar quais são as diferenças. E quando eu falo de submodelos, nós podemos considerar diferentes condições de fronteira. Neste caso aqui, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Neste caso aqui, quando vocês virem um S-ISO, significa que é um modelo isolado, ou seja, este é o modelo do setor 1 isolado, em que não existe nenhum fluxo dos setores vizinhos com o nosso modelo. Enquanto que a opção de Flux Boundaries, ou seja, os modelos SFB, eles permitem usar um submodelo, porém é possível considerar o influxo dos blocos aqui na extremidade do nosso modelo, que representam o comportamento do modelo do campo completo. E, rapidamente, só para explicar como é que nós fazemos isso, então, nós primeiro definimos qual é que é o limite do nosso submodelo, aí é necessário uma rodada inicial do modelo do campo completo, para quê? Para registrar em cada bloco da fronteira, todas as condições de fronteira em cada time step, e por fim nós podemos usar então rodar os submodelos com essa opção de Flux Boundaries. Então, como eu falei, o primeiro parâmetro que nós observamos é o tempo de simulação. E daqui nós já conseguimos ver, só para referir, nesta apresentação, eu só estou a apresentar resultados referentes ao setor 1 e ao setor 2, que é ao ponto deste momento em que eu estou a desenvolver o trabalho. Setor 3 e setor 4 ainda não foram feitos estudos com esses, mas acredita-se que, como as condições de fronteira são bem semelhantes com o setor 2, então os comportamentos seriam próximos àquilo que nós observamos no setor 2. Então, aqui nós podemos ver que os modelos do setor isolado, tanto o setor 1 quanto o setor 2, eles são modelos que rodam bem mais rápido do que os modelos do full field. Porém, os modelos do setor 1 e setor 2 com a opção de Flux Boundaries, eles também são bem vantajosos em relação ao modelo do full field. Certo? Então, ou seja, o uso de submodelos em termos de tempo de simulação são vantajosos em relação ao uso do modelo do campo completo. E o segundo ponto, o segundo parâmetro que eu falei, é avaliar então o comportamento na produção dos nossos fluidos. Então, aqui, no eixo horizontal eu tenho o comportamento do modelo full field e no vertical eu tenho o comportamento dos meus submodelos, tanto para a opção de Flux Boundaries, a azul, e a opção do setor isolado, a verde. E nós podemos ver que aqui a linha, os valores que nós obtemos usando os submodelos com a opção de Flux Boundaries, as diferenças relativas em relação ao full field são bem menores do que os pontos a verde, que representam o modelo do setor isolado. Aqui nós conseguimos ver isso até melhor, ou seja, principalmente a água, ela sempre é o parâmetro que nós temos observado que maiores diferenças tem em relação, usando os modelos isolados em relação ao modelo do full field. Então, à partida, nós conseguimos ver que seria bem mais vantajoso utilizar os modelos com a opção de Flux Boundary, mesmo que eles tenham um tempo de simulação um pouco maior, porque o rigor na previsão do seu comportamento é bem maior. Aqui para a água, só para não vou entrar em muito detalhe, mas as grandes diferenças foram observadas, são causadas por dois fatores, o comportamento da pressão e o influxo com os setores vizinhos. É feita a mesma análise agora para o setor 2 e nós podemos ver igualmente, ou seja, o uso dos modelos, dos submodelos, aliás, com a opção de Flux Boundary, eles representam muito melhor o comportamento do Full Field Model. Aqui novamente, ou seja, diferenças relativas bem menores, não é? A água no setor 2 ela está sendo ainda maior, as diferenças relativas da água, usando o modelo isolado do setor 2, elas são ainda maiores, não é? E no caso, não vou entrar também em detalhe, mas os três fatores para isso acontecer, além do comportamento da pressão e do influxo com os outros setores, são diferentes condições iniciais.
Então, apesar da opção de Flux Boundaries ela apresentar comportamentos bem mais representativos do nosso modelo do campo completo, elas apresentam algumas limitações. Ou seja, os poços, algumas delas são, os poços não podem ser drenados nos blocos na fronteira do submodelo. É necessário fazer uma simulação do modelo do campo completo previamente, não é? Para registrar todas as condições de fronteiras em todos os blocos. E outra observação é que o comportamento dos submodelos ele vai ser afetado fortemente pelas condições de fronteira do nosso modelo do full field. E isso vocês vão entender lá mais à frente nesta apresentação qual é que é o impacto disso. Então não vou entrar em muito detalhe agora. Então, para o primeiro tópico, o uso de submodelos no processo de assimilação de dados, eu vou usar o modelo do campo completo, o Unicim 3 2022, e o modelo do setor 1 isolado, e o modelo do setor 1 isolado com a opção de Flux Boundaries. E como é que eu faço o processo de assimilação? Então, inicialmente eu faço o processo de assimilação do modelo do campo completo, não é? E aí eu pego no meu conjunto a posterior e eu faço a previsão até 2048. E aí, na segunda parte, que eu uso os meus submodelos, tanto o isolado quanto com a opção de Flux Boundaries, apenas do setor 1, eu faço o processo de assimilação apenas do setor 1, e aí eu faço uma etapa que é atualizar essas propriedades de grid no meu modelo do campo completo. E aí eu faço a previsão desse conjunto e eu sou capaz de fazer a comparação entre os dois conjuntos, o modelo do campo completo e os do Fulfill Model. O modelo do campo completo e lembrando aqui que eu também estou a tratar de um modelo de campo completo, porém eu fiz apenas a assimilação em relação aos blocos que estão no setor 1. Então, aqui apresentando agora alguns resultados que eu tenho observado sobre o uso de modelos isolados no processo de assimilação de dados, não é? Só repetir agora de uma maneira mais visual para entender a metodologia. Esta seria a minha distribuição a priori, não é? Aí eu faço a extração do meu submodelo, aqui o setor 1, isolado. Aí eu faço o processo de assimilação sobre este modelo, as propriedades de grid delas são atualizadas, e aí o próximo passo é atualizá-las no modelo do campo completo. Então, ou seja, neste caso aqui, os blocos do setor 2 e 3 e os blocos do setor 4, eles vão manter as minhas propriedades a priori, porque elas não foram atualizadas no processo de assimilação de dados. Observando o tempo do processo de assimilação, o modelo do campo completo, em média, dura 28 horas, enquanto que do modelo isolado nós estamos a falar apenas de 8. E aí, uma das observações que foram feitas é qual é que é o prejuízo, se podemos usar essa palavra, em atualizar apenas as propriedades do modelo do setor 1, é que aqui, onde seria mais ou menos o setor 1, a distribuição ela é bem mais semelhante. Porém, como eu não atualizo, no meu caso aqui, neste modelo, que é do setor, onde apenas atualizei as propriedades do setor 1, eu mantenho as propriedades que seriam da minha distribuição a priori, eu acabo por ter uma certa descontinuidade, não é? Ou seja, eu não tenho esta suavidade que a suavização das propriedades que eu tenho quando eu atualizo todos os blocos, não é? Até blocos do setor 2, não é? Então, um dos estudos que está a ser feito é de que modo é que esta, vamos chamar, descontinuidade, ela pode afetar o meu comportamento. Mas isso não faz parte desta apresentação. Aqui, só para mostrar, então, em termos de comparação do comportamento, eu tenho os dois modelos completos, não é? Eu faço a previsão e nós podemos ver que, em geral, o comportamento das curvas de risco, elas são bem, elas sobrepõem-se uma à outra, havendo uma outra diferença nos endpoints, mas o comportamento ele é bem representado quando eu uso o processo de assimilação
do setor 1 isolado. E eu, agora, para o modelo do setor 1 com a opção de Flux Boundaries, eu fiz um teste preliminar, ou seja, eu pego no meu conjunto a priori, eu faço o processo de assimilação dele, do modelo do campo completo, e aí eu faço uma etapa intermédia em que eu pego nesse conjunto a priori e eu rodo esse conjunto de maneira a gerar as condições de fronteira para os meus modelos a priori. E aí eu vou gerar, para cada modelo de simulação do meu conjunto, eu vou gerar um arquivo de condições de fronteira correspondentes ao conjunto a priori. E aí, o que eu faço é, eu pego nas propriedades escalares e espaciais do conjunto a posterior, eu simulo o meu modelo com a opção de fluxo, o meu submodelo com a opção de flux boundaries, mas eu considero as condições de fronteira do meu conjunto a priori. E a ideia disso é eu poder comparar tanto a produção, o comportamento da produção, quanto do influxo, se for necessário. Então, aqui o que eu mostro eu tenho aqui no primeiro gráfico, as diferenças relativas do modelo do setor 1, do submodelo do setor 1 com a opção de Flux Boundaries, usando as condições de fronteira do conjunto a priori, e aqui seria os modelos do setor 1 isolado, do setor isolado. Nós podemos ver que, mesmo assim, eu tenho comportamentos, apesar de no setor isolado as diferenças também serem bem pequenas, tirando para a água, em geral, poderíamos dizer que usar esta opção de flux boundaries, ela gera diferenças menores que o modelo do setor isolado. Então, seria uma solução mais desejável. E o que acontece aqui, eu peguei aqui no caso da água, que a água é sempre um parâmetro que ela tem maiores diferenças quando nós usamos os submodelos, e o que é que eu plotei aqui? Aqui, a curva vermelha, ela é a curva de influxo de água do modelo a priori, e a curva azul é a curva de influxo de água do modelo a posterior. Este gráfico aqui, ele é importante porque ele é o gráfico que mostra a maior diferença relativa, que é o modelo com a maior diferença relativa para a água. Enquanto que este aqui mostra que é o influxo da menor diferença do modelo com a menor diferença relativa para a água. E isso mostra que o modelo que eu escolho, a condição de fronteira que é usada para o submodelo, ela afeta fortemente o comportamento do submodelo. Então, aqui, como as diferenças entre os dois, o modelo a priori e a posterior, foram menores, então eu tive uma diferença relativa bem menor. Aqui, como ela foi maior, não é? Nós conseguimos ver que o comportamento ele é bem desfasado um do outro, então isso gerou as maiores diferenças. Então, partindo desse estudo preliminar, o que eu fiz foi o processo de assimilação de dados, não é? Eu defino o meu submodelo, rodo o modelo do campo completo, gero os arquivos com as condições de fronteira, simulo o processo de assimilação de dados usando em cada iteração as condições de fronteira do conjunto a priori, e aí eu faço uma análise dos meus submodelos, do conjunto dos submodelos a posterior. E, principalmente, eu observo sobre uma redução do tempo de simulação. Se houve, beleza, perfeito, então eu posso continuar a usar esta metodologia no processo de assimilação. Se não faz muito sentido, não é? Se não houver uma redução do tempo de simulação em relação ao modelo do campo completo. Aqui, novamente, só mostrando as curvas de risco, nós vimos que o comportamento em geral ele é bem semelhante e elas acabam por se sobrepor umas às outras. Então, fazendo só aqui uma comparação rápida, ou seja, a azul eu tenho o modelo a posterior do campo completo, a verde dos modelos isolados e a vermelho dos modelos com flux boundary. Nós podemos ver que, em geral, o comportamento ele é muito semelhante nos três conjuntos. Então, à partida, esta opção de usar submodelos, ela não prejudica tanto a nossa variabilidade e o nosso comportamento final do modelo em relação ao modelo do campo completo.
Então, ou seja, mostrando então que é possível usar esses submodelos para agilizar o processo de assimilação de dados de modelos de campo completos. Só frisando aqui uma parte, é possível também fazer uma resetorização do setor 1, ou seja, ir aumentando, considerando modelos de simulação cada vez maiores, e isso pode ser feito tanto para reduzir as diferenças entre o modelo em relação ao modelo do campo completo, ou quando eu tiver poços a serem produzidos, por exemplo, no setor 2, então eu posso fazer o processo de assimilação considerando este modelo. Agora, rapidamente vou mostrar também como é que foi usado os submodelos em processos de otimização. Então, só mostrar aqui, eu usei em 2 casos diferentes, a otimização da posição dos poços e de variáveis de gerenciamento. Eu faço novamente a análise daqueles 2 parâmetros. Tempo de simulação, se ele reduz, ótimo, se não, não há tanto benefício em usar, e também as diferenças relativas, ou seja, se eu tenho diferenças relativas significativas, então talvez esta opção não seja vantajosa. Mas, caso contrário, eu posso então fazer o estudo de otimização. Então, para a otimização da localização dos poços, só lembrando que há algumas limitações, aqui a azul são blocos do setor 1, mas que, como ficam na fronteira, não é possível colocar nenhum poço, perfurar nenhum poço nesses blocos, não é? E este verde mais claro seriam localizações possíveis que cada poço poderia assumir durante o processo de otimização. Então, este é o mesmo fluxograma, e o que eu fiz, eu não vou apresentar todos os resultados do processo de otimização, mas é um estudo preliminar, ou seja, eu gerei 50 casos, ou seja, 50 estratégias de produção com poços em localizações diferentes, eu rodei os 3 modelos, o full field, o isolado e o submodelo com a opção de flux boundaries. E eu vejo que para os submodelos eu tenho uma redução em relação ao meu tempo de simulação, não é? E, além disso, apesar dos modelos do setor isolado serem bem menores, usando a opção de flux boundaries não é tão maior assim, é relativamente menor do que a do campo completo. E, quando observamos as diferenças relativas, obviamente elas são bem menores do que as que nós observamos usando os modelos do setor 1 isolado, não é? Ou seja, existe realmente algumas diferenças, mas elas não são tão significativas quanto nos modelos isolados. E o que é que gera essas diferenças relativas? É esta curva vermelha, ela é a curva para a qual é a curva do meu modelo, aquilo que eu chamei o caso base, que é o caso para o qual eu gerei as condições de fronteira. E a verde seria o influxo, neste caso de óleo e de água e de gás, para as 50 estratégias de produção que eu gerei. Então, nós podemos ver que, dependendo do comportamento das condições de fronteira que eu tenho, elas vão impactar em diferenças relativas maiores. E aqui, para o caso do setor 2, o que eu observei é que, para o setor 2, não é vantajoso aplicar o uso de submodelos com a opção de flux boundaries, porque o tempo de simulação ele é bem maior do que o do full field. Nós ainda estamos a tentar entender o porquê desta diferença tão grande quando eu simulo o modelo com o setor 2. Então, não existe uma redução do tempo de simulação usando a opção de flux boundaries, então não seria vantajoso usar essa opção. Só para mostrar aqui as diferenças relativas, elas são menores do que no modelo isolado, mas como o tempo de simulação ele não é menor do que o full field, então não faz sentido sequer prosseguir com a análise, não é? E então, fazendo uma atenção, existem casos sim em que a opção de flux boundaries ela não é viável, porque existem vários erros numéricos, sejam simulações incompletas, erros de convergência ou simulações extremamente longas. E por isso é importante fazer aquela etapa de verificar se o tempo de simulação dos submodelos ele realmente compensa ou não em relação aos full field models. Agora, para o processo de otimização de variáveis de gerenciamento, é o mesmo fluxograma,
eu fiz exatamente, eu vou apresentar aqui a mesma ideia, eu gerei 50 cenários diferentes e eu usei como variáveis de otimização o controle das ICVs dos poços produtores, a partir do qual o monitoramento do GOR ele iria fechar cada zona das ICVs. Então, primeiro parâmetro a ser analisado, realmente eu tenho uma redução bem significativa do tempo de simulação em relação ao meu modelo do campo completo, não é? Então é vantajoso prosseguir, usar seja os modelos isolados, seja o modelo com a opção de Flux Boundaries, e quando eu venho observar as diferenças relativas, eu vejo que a opção de Flux Boundaries, ela gera diferenças relativas bem menores do que usando os modelos isolados. Então, para este caso aqui, para estas variáveis que eu utilizei, seria vantajoso usar a opção de Flux Boundaries, mesmo que o tempo de simulação seja um pouco maior, porque as diferenças são menores. E para o setor 2, eu vejo que neste caso aqui, o uso o tempo de simulação do setor 2 com a opção de Flux Boundaries, ele é bem menor. Ele não observamos o que foi observado com a otimização da localização dos poços. Ele realmente é menor do que o do Fulfill, não é? Então é vantajoso usar essa opção, não é? Novamente, as diferenças elas são menores, então principalmente para a água no setor 2, ela, quando se usa o modelo do setor 2, ela tende a ser o parâmetro com maior divergência em relação aos modelos do campo completo, não é? Então, só para mostrar aqui, novamente, só dependendo do processo de otimização que nós estamos a utilizar, aqui a vermelho, o nosso caso base, não é? O modelo para o qual os submodelos consideram a condição de fronteira. No caso da otimização da estratégia, ela é bem, o influxo, ele é bem, o range dele é bem maior do que no caso das variáveis de gerenciamento, não é? Então, só para fazer um resumo, para a otimização, processo de otimização usando a localização dos poços, os modelos com a opção de Flux Boundaries, em geral, eles mostram, para o setor 1, mostraram diferenças menores, mas é necessário ver se o tempo de simulação ele é menor, não é? Para serem usados. Enquanto que o uso dos setores isolados, ele, apesar de ser mais rápido, nós observamos diferenças relativas significativas para a produção de água, produção e injeção de água. Já para as variáveis de gerenciamento, foi considerado que seria mais recomendado o uso dos submodelos com a opção de Flux Boundaries, porque o tempo de simulação não é tão maior assim e nós conseguimos a representatividade bem maior do modelo do campo completo. Então, finalizando com algumas lições aprendidas com o uso de submodelos, em geral, o uso de submodelos, eles são mais rápidos, o seu tempo de simulação ele é maior do que os Fulfill Models, e o seu uso é uma opção, principalmente para quando nós queremos estimar como seria o comportamento do conjunto dos Fulfill Models de uma maneira bem mais rápida, não é? Nós vimos que, em geral, dos resultados até agora, eles conseguem representar bem essa variabilidade e esse comportamento dos modelos do campo completo. Porém, a seleção do submodelo mais adequado para cada estudo requer, então, talvez fazer uma análise preliminar, como eu fiz aqui, ou de uma outra maneira que considerarem mais adequado para cada estudo, só para ver qual seria o mais adequado. E, claro, há casos em que não seria adequado o uso de submodelos, ou porque, no caso da opção de Flux Boundaries, dados aqueles problemas de erros numéricos, ou porque a opção seria usar os modelos isolados, mas nesse caso as diferenças relativas podem ser muito grandes e o usuário pode considerar que não acha adequado usar um modelo com essas diferenças. Então, nesses casos, não seria possível usar os submodelos.
E só mais um parâmetro, que é sempre que se usa o Flux Boundary, não podemos esquecer que é necessário fazer a simulação dos modelos do campo completo, e isso, se essas condições de fronteira forem variando pelo processo em si, forem variando muito, talvez não seja viável estar a rodar sempre os modelos do campo completo para gerar esses arquivos de condições de fronteira. Eu gostaria de agradecer a toda a equipa, principalmente a equipa do projeto de Libra, e a todos vocês pela vossa atenção. Obrigado. Alô, Luiz, você está me ouvindo? Porque o meu fone acabou batendo aqui, mas eu acho que eu estou no microfone. Você consegue me ouvir? Consigo, sim. Alô? Sim. Professor? Eu estou ouvindo. Meu microfone acabou a bateria, desculpa. Não, sem problema. Algumas perguntas aqui, eu já vou fazer em ordem, mas eu queria fazer uma observação primeiro, você me corrija se eu estiver errado, e depois uma pequena pergunta antes de entrar nas perguntas do chat. Ok. A observação, na verdade, são duas, né? A primeira é que, no seu caso, não sei se você citou isso, pelo menos eu não vi na apresentação, os outros setores têm uma estratégia de produção que vai entrando pelo tempo. Então, você tem setores que já estão produzindo e setores que vão produzir mais tarde. E essa é uma situação mais crítica para testar os modelos isolados do que uma situação normal, né? Porque se eu começo a produzir de um setor, ele tende a atrair a produção dos outros setores, né? Então, acho que isso, eu não sei se você deixou claro, mas para os outros, né? Talvez tenha ficado, mas é importante, porque aí é uma situação até mais crítica para testar o tudo isso. Então, outros modelos podem não sentir tanto. A outra comentário, e aí depois você pode comentar os dois, se você quiser, é que a gente usa esses submodelos como modelos de baixa fidelidade. Então, embora o Luiz tenha mostrado os resultados todos aí, que não são tão ruins, em alguns casos são até bem aceitáveis, no final a gente recomenda sempre voltar para o modelo completo e rodar tudo para aquela solução encontrada, né? Acho que isso também é importante ficar ciente. Então, e depois eu queria uma pergunta, antes de entrar na pergunta do Henderson, que é a primeira, Luiz, que eu não sei se é interessante também para quem pensa em usar isso daí, qual o trabalho que dá para montar esses submodelos, tanto o isolado quanto o Flux Boundary? É muito trabalho, pouco? Quanto que você precisa de tempo para investir para montar esses submodelos? Tá. Então, professor, sobre a sua primeira observação, para o setor 2, eu referi bem rápido, é que não fez parte, assim, não é parte do... não deu para apresentar aqui, mas aqui, deixa eu procurar aqui no setor 2, aqui, eu disse que o problema do setor 2 realmente são de condições de fronteira, condições iniciais diferentes, ou seja, no nosso modelo isolado, nós estamos a considerar uma condição inicial diferente das condições do que acontece no modelo do campo completo, porque quando o setor 2 inicia a produção, ele já foi afetado pelo setor 1. Eu não comentei isso, mas o que acontece é o setor 1 é o primeiro a ser produzido, e aí seria o setor 2 o segundo setor a ser produzido. E então, o comportamento de tanto a distribuição de fluidos quanto o próprio comportamento da pressão no setor, quando o setor 2 começa a iniciar, ela é diferente nos meus modelos isolados. E principalmente por isso é que eu vejo diferenças tão grandes, principalmente para a água, não é? Mas esse comentário é bem importante, ou seja, o setor 1, como é o primeiro a começar a ser produzido, ele sempre vai ser aquele que o seu comportamento ele vai ser bem mais próximo do comportamento do setor, do modelo do campo completo. Já para o setor 2, nós vamos, setor 2, setor 3 e setor 4, os outros setores, não é? À medida que vamos tendo postos nesses setores, eles vão ser afetados mais pelo facto de eles entrarem em produção mais tarde. Perfeito. O comentário é justamente isso, para mostrar que você está testando em situações bem desfavoráveis, né? Então, os resultados já são razoáveis ainda em situações bem extremas. Em outros casos, talvez os resultados fossem até melhores, né? Perfeito. Isso. Sim. E quanto realmente são modelos de baixa fidelidade, e nós sempre
iríamos, mesmo nos processos de otimização, a ideia é chegar a uma solução ótima usando os modelos do setor isolado, ou dos submodelos, e aí eu até coloquei aqui, aplicar a solução ótima, não é? No modelo do campo completo. Então, sempre vamos voltar ao nosso modelo do campo completo, sobre ele é que nós vamos tirar os resultados. Perfeito. Okay? Perfeito. Tá. E, professor, qual é que era o seu último comentário? O último é a facilidade de montar esses modelos, porque se as pessoas quiserem usar, para saber se é muito trabalho, pouco. Tal. Não, é bem assim, é bem simples. O que é necessário fazer seria basicamente fazer a divisão do modelo em setores. O mesmo trabalho que nós temos para fazer a divisão em setores, como aparece aqui, ou seja, numa visão areal, nós poderíamos definir, todos estes blocos, eles vão ser blocos desse meu submodelo, não é? Aí, claro, dá um pouquinho de trabalho, definir, eu faço a partir do net to gross, e dá um pouco de trabalho, porquê? Porque é preciso primeiro definir esse submodelo e no final do processo de otimização eu tenho que fazer aquele processo de atualização dessas propriedades no modelo do campo completo, ou seja, eu criei uma rotina, até tive a ajuda do Célio, obrigado Célio, para criar uma rotina também que ajuda a fazer esse processo automático de atualizar as propriedades, ou seja, também aí demora um pouco mais de tempo, mas como está automatizado, hoje em dia não é bem simples, não é? Mas a partir do momento em que eu defino uma vez, eu posso usar várias vezes e não preciso ter muito trabalho. Ou seja, não é tão trabalhoso assim. Eu acho que em um dia é possível fazer essa definição toda e pronto. Eu não vejo que seja tão difícil assim. É tão trabalhoso, digo. Obrigado, Luiz. Vamos para as perguntas, então. O Anderson está perguntando aqui se as condições de flux boundary aí não dependem das condições iniciais da estratégia de produção. E se sim, né, que eu acho que é o caso, ele gostaria de saber se precisa algum tipo de atualização, ou se pode fazer algum tipo de atualização ao longo do tempo aí para os submodelos. Então, o que acontece é assim, as condições, elas dependem, a maneira como o CMG faz esse processo para gerar as condições de contorno é mais ou menos como eu expliquei. Eu tenho que rodar, eu defino o meu submodelo. Imaginemos, este é o meu submodelo, é este azul, e aí o próprio simulador, em cada time step, ele vai registrar em cada bloco as condições de fronteira, e ele automaticamente gera o arquivo de condições de fronteira que nós não temos acesso, não conseguimos alterá-lo. Se por alguma maneira as condições de fronteira forem alteradas por algum motivo, por exemplo, o que eles recomendam é o seguinte, se eu vou trabalhar com o meu submodelo do setor 1, então eu vou rodar todo o meu modelo do campo completo, mas se por algum motivo eu alterei alguma coisa no setor 4, então o ideal é rodar novamente e gerar novas condições de fronteira, porque qualquer alteração fora do setor, ela vai impactar nas condições de fronteira aqui com o meu modelo. Então, se houver uma alteração das condições de fronteira, eu tenho que ressimular novamente o modelo do campo completo todo. Certo, obrigado. O Vitor Catani está perguntando se tem alguma conclusão relativa a qual o tamanho de reservatório para qual se recomenda esse tipo de abordagem, né? Que imagino que ele está citando isso porque para reservatórios pequenos talvez não valha a pena, mas quão grande precisa ser o reservatório para começar a valer a pena esse tipo de abordagem? Assim, eu acho que depende um pouco talvez do teu tempo de simulação. Nós temos casos em que, por exemplo, o tempo de simulação do modelo do campo completo, ele, com a previsão, pode ser de 2, 3 horas. Então, às vezes, se pegarmos em 2, 3 horas cada simulação, se tivermos que fazer um processo de otimização, na verdade, o processo de otimização, fazer, sei lá, 1000 simulações. Então, talvez quando estamos a falar na escala de horas, talvez seja viável ver
se vale a pena dividir, não é? Ou então, por exemplo, se for um modelo em que exista uma falha selante por algum motivo, e se eu quero fazer um estudo mais localizado ali, mesmo sendo pequeno, obviamente eu vou ter um ganho computacional. Mas eu não tenho assim ideia de um número, de um tamanho assim, do número de blocos a partir do qual seria mais adequado ou não. Eu só usei aqui no Unicim 3, mas poderia ser uma opção testar no Unicim 2, no Unicim 1, para ver se é vantajoso ou não, se vale a pena, ou seja, em termos de tempo, no final, se eu vejo esse ganho. E só uma coisa interessante, que é, eu não apresentei aqui em um estudo anterior, o que eu fiz foi, se eu simular o meu modelo do campo completo, e se eu simular os setores isolados, no caso eram isolados, a soma do tempo de simulação dos quatro setores isolados, ela era menor que o meu tempo de simulação do meu modelo do campo completo. Então, talvez aí eu veja a vantagem de fazer essa segmentação, essa divisão. Obrigado, Luiz. Nova pergunta do Anderson aqui, ele está perguntando se na otimização de estratégia, aí, que ele imagina que você otimizou o G2L, né, se teve resultados parecidos aí da sua função objetivo final. Assim, eu acho que poderia só responder em duas partes. Primeiro, parecidos num submodo, e depois parecidos a hora que você obteve aquela estratégia, voltou para o full field, né, se eles são parecidos, porque tem essas duas coisas, né? Isso, sim. Assim, explicando então, no submodelo, eu já fiz assim, neste momento, eu já fiz o processo de otimização do G2L, usando os dois, mas eu ainda não terminei com na verdade, terminou a otimização, mas eu ainda não fiz a análise toda dos resultados usando os submodelos com a opção de Flux Boundaries. Mas, assim, usando o modelo isolado, é que, assim, eu não posso comparar o modelo isolado simplesmente com o modelo do campo completo. O que eu faço é, eu pego na solução ótima do modelo isolado, do setor 1, e aí eu uso essa solução no modelo do campo completo, e aí a ideia é rodar os dois modelos, não é? E realmente as diferenças foram bem pequenas. Em termos de VPL, eu vou falar para os modelos de simulação, não para a referência. As diferenças foram na casa de 0,2, 0,3%. A diferença relativa entre o VPL usando o modelo do campo completo e o modelo, e fazendo o processo de otimização do setor 1 isolado. Então, são diferenças bem pequenas, não é? E se formos a ver o tempo que demora, eu não tenho em mente o tempo do processo de otimização, por exemplo, do campo completo, mas pelo tempo de simulação de cada modelo, nós vemos que é bem mais rápido usar o isolado. Então, assim, depende do usuário, de cada um achar, ok, uma diferença de 0,2% no meu VPL é muito ou é pouco, não é? Ou seja, eu acho que acaba por ser também um pouquinho aí. Mas eu acho que as diferenças são bem pequenas, nessa ordem, pelo menos, do que eu observei. Lembrando que Anderson, né, que a gente pode obter também essa solução que o Luiz está falando como um ponto inicial do full field, né? A gente pode usar todo esse processo para a gente obter uma estratégia e a partir daí ainda fazer uma otimização, mas daí não tão longa com full field, né? O Luiz Otávio, tanto o Luiz Otávio quanto o Vitor estão elogiando sua apresentação aqui, dando os parabéns. Obrigado. E o Luiz Otávio perguntou se é necessário que exista postos de histórico em cada uma das regiões dos submodelos. Eu acho que não, né? Não. Em cada uma das... eu não entendi bem a pergunta, Luiz. A pergunta está assim, na simulação de dados é necessário que exista postos de histórico em cada uma das regiões? Eu acho que não, né? Não sei, entendi se ele tem alguma outra, Luiz, se quiser falar aí alguma outra explicação, mas não precisa, né? Não precisa, até porque na assimilação de dados eu estou a considerar apenas um dos setores, não é? Então, os outros setores, no caso do fluxo, não faz sentido ter nos outros, porque, bem, eu posso fazer, imaginando, eu posso fazer a assimilação do setor 2
que vai ser um dos próximos passos, é como é que eu posso fazer a assimilação do setor 2? Eu posso fazer a assimilação do setor 2 isolado, sabendo que eu vou ter poços de histórico no setor 1, não é? Eu posso usar, por exemplo, ou isolado ou com a opção de flux boundaries, não é? Um dos testes que vamos fazer, e realmente vai haver poços a produzir no setor 1, não é? Eu acho que pode. Eu não sei se é essa a pergunta, eu não entendi bem, Luís, se quiseres. Não sei se eu respondi. É que não, porque quando a gente vai fazer... Tudo bem? Boa tarde primeiro. Boa tarde. Porque quando a gente faz a simulação de dados, a gente faz aquele, por exemplo, o processo de usar o DLHC, né? Para a gente conseguir encontrar as combinações dos atributos do modelo, né? E para isso a gente precisa do dado histórico, né? Uhum. E como a gente faria, então, se a gente está isolando o submodelo, se não tem dados de histórico para aquele submodelo? Eu não entendi como que é feito esse processo. Não, se eu não... Tu estás a falar... deixa eu ver aqui se... Eu acho que entendi a pergunta, Luiz. Você pode ou não pode, Luiz Otávio, né, que são os dois Luiz, pode ou não pode ter ou pode não ter dados dos blocos vizinhos históricos. Se você não tiver, não tem necessidade nem de considerar. Se você tiver, a hora que você faz o isolado, você não precisa considerar o histórico também dos blocos vizinhos, porque você está considerando só o modelo isolado. Né? Então, isso. É indiferente, pode ser, tanto faz ter ou não ter, não vai fazer diferença para a metodologia que o Luiz Pires apresentou aqui, né? Uhum. Mas se eu entendi bem a pergunta também, né? Mas e no bloco, na região isolada, que dados que a gente teria para fazer essa assimilação de dados? Apenas dados dos poços que estão nessa... Né? Imagina aqui, ó. Aqui é o meu setor 1, eu só vou considerar dados de produção dos poços que fazem parte do setor 1. Tá. Não, então era bem isso que eu estou perguntando. Então, cada setor tem que ter assim, um limitante seria, cada setor precisaria ter alguns poços para conseguir fazer a assimilação de dados. Sim. Tá. É que eu estava pensando no caso do Unisim 2, por exemplo. Então, como ali só tem a gente só usa um posto histórico, né, o Wildcat, não teria como fazer esse processo. O Unisim 2D, que tem só um posto de histórico, na verdade, não teria necessidade de aplicar isso para ajuste, mas poderia aplicar isso para a fase de otimização de estratégia. Você poderia dividir o campo em 2, por exemplo, ou em 3, fazer isso por partes, né? Uhum. Seria a segunda aplicação aí que o Luiz falou, né? Tá, entendi, ficou claro. Luiz, eu vou aproveitar para fazer acho que não tem mais perguntas aqui, a menos que se alguém tiver, e eu não tenho olhado, me avisem, mas assim, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, que eu fiquei um pouco em dúvida aí, que no final você apresentou um caso, principalmente voltado à otimização de estratégia, em que o tempo do Flux Boundary foi maior do que o próprio Full Field, né? Isso. E isso é uma das coisas que quando o Ashish, pelo menos começou a rodar isso lá no Closed Loop, ele observou nos modelos dele também. Então, talvez falar um pouquinho mais sobre por que isso aconteceu, você falou um pouco, mas assim, ou como a pessoa pode prevenir. No caso do Ashish, por exemplo, ele começou a rodar, ele começou a ter tempo maior, ele já cortou essa possibilidade e não usou o Flux Boundary, né? Mas eu não sei se ele estava no começo ainda, não sei se usou todas as opções corretas, tal, mas talvez fazer algum teste, você recomenda algum teste para a gente fazer, para se tiver acontecer, abandona, ou se não, segue, como é que você recomenda? Então, eu até mandei agora recentemente eu troquei uns e-mails com o Juan da CMG, porque a minha dúvida para ele foi o seguinte: o setor 1, como ele é o primeiro a ser produzido, ele não apresentou esse problema. O setor 2, será que por ser o setor 2, ou seja, não faz muito sentido pela teoria do uso da opção de Flux Boundaries, não é? Mas será que por o setor 2 já estar em produção de alguma maneira ser afetado pelo setor 1, será que isso pode ter afetado o comportamento? E tem uma outra questão, essa poderia ser uma opção, mas depois, quando eu usei o setor 2 para fazer
a otimização das variáveis G2L, eu não encontrei esse problema. Então, a minha suspeita, mas eu ainda não tenho nenhuma evidência que seja realmente esse o motivo, é pelo fato de eu estar a alterar as condições de fronteira do setor 2 de uma maneira muito drástica, porque nós vimos que quando onde é que eu tenho aqui? Quando nós mudamos quando nós mudamos a estratégia de produção, as condições de fronteira, ou seja, o influxo, ele varia bastante, não é? Então, isso pode, para o setor 2, e foi aquilo que eu e o AX nós tínhamos visto, é que talvez as condições de fronteira, elas acabam por ser tão diferentes do que o modelo está ele está a tentar impor uma condição de fronteira, mas o comportamento dele é bem distinto. Então, talvez possa ser isso que esteja a gerar quase como um ruído e fazer com que o número de time steps seja tão maior e fazer esse tempo de simulação ser tão maior quando se usa o setor 2. Mas eu não tenho, ainda não tenho nenhuma justificativa o porquê do setor 2. Eu até estou a conversar com o Juan para ver se ele consegue, se há algum motivo para explicar porque é que aconteceu no setor 2 para o caso da otimização da estratégia de produção. Porque para o caso do G2L isso não aconteceu, não é? Então, daquilo que eu vi até agora, se o tempo de simulação ele é maior que o modelo do Fulfilled, então eu já cortaria a partir daí. Ou seja, eu ainda não consegui encontrar nenhuma alternativa para usar o Flux Boundary e fazer com que diminuísse esse tempo de simulação. Tá, perfeito. O Carlos está fazendo uma pergunta aqui, até de um comentário que eu ia fazer, se sobrasse tempo, que é no seu caso, a gente cortou, você cortou essas fronteiras pela própria região de drenagem das plataformas, e isso foi já uma decisão da empresa que resolveu produzir por setores, né? Isso. Mas em outras situações, eu talvez não vou ter essa divisão tão clara, né? E ele está sugerindo aqui que em trabalhos anteriores se usou linha de fluxo para saber onde cortar os reservatórios, né? Então, respondendo uma parte é isso. Nesse caso já estava, mas você tem alguma experiência com o que ele está perguntando aí, de gerar linha de fluxo para cortar o reservatório em regiões com baixo fluxo? E eu vi, no nosso caso, como já tinha sido definido essas fronteiras dos setores, a ideia inicial foi usar esses setores como a nossa fronteira. Mas, no caso do Carlos, das linhas de fronteira, o que eu fiz aqui, até para o caso da assimilação de dados, este modelo que eu apresento aqui, que seria o modelo que tem até umas diferenças bem menores, o que eu fiz foi, eu rodei isto aqui é para assimilação de dados. Então, eu só tinha poços no setor 1 e eu rodei o meu período histórico com as linhas de fluxo e aí eu plotei as linhas de fluxo e o que eu vi foi, ok, estes blocos que eu tenho aqui são blocos onde, quando eu ploto as linhas de fluxo, todas elas estavam dentro destes blocos, ou seja, todas elas consideravam estes blocos. Mas eu vi que existem alguns trabalhos que eles criaram um software em que o que eles fazem é, no caso do setor 1, como eu só tenho o setor 1, obviamente que as linhas de fluxo elas vão caminhando para os outros setores por não ter nada. Agora, imaginemos que eu vou lá para 2030, em que eu já tenho poços em todo o meu reservatório. Aí o que poderia ser feito é, ok, eu posso fazer uma resetorização e eu vou conseguir ver mais ou menos onde é que, porque eu vou ter poços em todo, o meu reservatório vai estar populado de poços, eu posso redefinir este meu setor com base nessas linhas de fluxo. E o que eu ia dizer é, eu vi um trabalho em que houve um grupo que o que eles fizeram foi tentar encontrar quais seriam
as regiões do reservatório que teriam menos comunicação. Então, procurar, e a partir das linhas de fluxo, tentar ver onde é que, se há algum caso em que as linhas de fluxo tenham alguma restrição, alguma barreira, e a partir desse caso aí, fazer uma resetorização usando, então, aquilo que ele dizia que eram regiões, o limite seria com baixa conectividade. Eu acho que isso não vai acontecer para o nosso caso, porque eu acho que o nosso reservatório ele é bem a comunicação entre os setores, ela não existe uma barreira, não é? Então acho que poderia ser só pelas linhas de fluxo e cortar visualmente. Obrigado, Luiz. Aí a gente tem uma última pergunta aqui. Depois, se tiver outras, a gente até pode encerrar a gravação e fazer aí, mas a princípio a última é do Vinícius, ele está também dando parabéns pela apresentação, e falou que na simulação de dados, com o uso de Flux Boundary, as condições de fronteira são fixas para cada modelo e elas vêm do conjunto de simulação a priori, certo? Certo. Aí você pediu para você explicar de novo o slide 26. Tá. Aqui. O 26, tá. Então, Vinícius, isso. A primeira pergunta é isso mesmo. O que eu faço, eu acho que essa primeira pergunta vem daqui, ó. O que eu faço é, eu rodo o meu modelo a priori, e eu uso as condições de fronteira desses meus modelos a priori, ou seja, eu tenho um conjunto com 100 modelos, para cada modelo eu vou gerar uma condição de fronteira, certo? E aí, esse teste preliminar que eu fiz aqui foi para ver isso mesmo, de que maneira, se eu usasse as condições de fluxo do meu conjunto a priori, como é que seria o meu comportamento a posterior. Então, mas é isso, eu uso, são fixas para cada modelo, em cada iteração eu vou usar sempre as mesmas condições de fronteira. E a segunda pergunta aqui sobre explicar o slide 26, o que eu fiz foi o seguinte, a vermelho é o meu conjunto a priori, ou é o influxo de água para o setor 1, no conjunto a priori e aqui no conjunto a posterior, certo? Enquanto que aqui é no modelo 25. Quando eu digo aqui que é a maior diferença relativa, significa que eu peguei neste modelo aqui, o modelo em que eu observei uma maior diferença relativa entre o comportamento do modelo, do submodelo com a opção de Flux Boundaries, e a menor, bem, há de ser alguns ali, um modelo que a diferença foi menor. E aí o que nós vemos é que é assim, como durante a assimilação, em cada iteração, eu sempre vou impor esta condição aqui, certo? Esta seria a condição que eu imponho, ou seja, independentemente do que o modelo, de qual seria a verdadeira condição de fronteira, eu vou impor esta aqui. E aí o que eu fiz é, eu peguei este modelo aqui a posterior, eu pego no modelo que eu obtive aqui, o mesmo modelo que é o verdadeiro modelo a posterior, eu pego nele, eu rodo e eu vejo qual é que é a verdadeira condição de fronteira dele. Então eu vejo que existe uma diferença bem maior neste caso aqui, nós estamos a falar aqui na ordem de talvez, sei lá, 1 elevado a 5, ou sei lá, 5 elevado a 4, e aqui eu tenho diferenças bem menores, não é? Então, o que eu quero mostrar é, dependendo da condição de fronteira que eu imponho aos meus modelos, ela pode ser muito longe daquela que é real, aquela por instinto, vamos dizer, instinto próprio, ou a verdadeira condição de fronteira dela. Não sei se deu para perceber muito bem, se eu expliquei muito bem. Se não, eu posso explicar melhor. Ok, pessoal, então a gente já deu 3 horas aqui. Eu vou agradecer ao Luiz aí pela apresentação, agradecer a presença de todos. Vou encerrar a gravação e depois, se alguém tiver alguma dúvida adicional aí, a gente pode continuar